Olá, boa noite, graça e paz, igreja. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, um culto ao nosso Deus, nesta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021. Estamos ao vivo pelo Facebook e teremos a gravação depois disponibilizada também no YouTube. Paz a todos vocês, espero que tenham tido um excelente dia, que estejam gozando de uma noite agradável e que o seu interesse, a sua busca neste momento seja de um adorador, de servir a Deus, de se colocar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cultuar juntos e então peço a você que você foque, esteja realmente com esta vontade, com esta intenção. Para iniciarmos, eu quero orar com você. Gostaria que você fechasse os seus olhos e juntos falássemos com o Pai. Deus eterno, Pai querido, obrigado por esta maravilhosa noite, pelo dia que nos deste. Obrigado pelos teus feitos nas nossas vidas e como o Senhor tem sido bom para conosco. Os teus livramentos, as tuas bênçãos, a tua misericórdia, teus atos de fidelidades, são todos eles incontáveis. E cremos, sabemos que não há mérito em nós, mas ainda assim o Senhor continua sendo bom o tempo todo para com os teus servos. Peço pela tua igreja, Pai, abençoe, enriqueça, fortaleça em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs que estão nos seus lares, que estão nos seus ambientes, alguns até mesmo nos seus trabalhos, e sejam também edificados aqui nesta noite. Olhe para nós com a tua misericórdia, recebe do teu povo a adoração, o louvor, o culto rendido a ti. Ó Deus, peço perdão pelos meus pecados. Ser complacente, Deus, tem misericórdia de nós. Nos dirija, nos oriente através da tua palavra e que em tudo possamos cumprir com a tua vontade, cumprir as tuas ordenanças, realizando a tua vontade. Por favor, Senhor, sê com os enfermos, enlutados, encarcerados, perseguidos, todos os teus servos pela face desta terra, Senhor. Sê também com missionários nos campos, têm sofrido ainda mais nesse período de pandemia, Senhor. Ajude também os projetos missionários. A nossa oração, Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo. Faço por mim, faço também pelos meus irmãos em Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos louvar a Deus neste momento. Quero convidar você a bendizer o Senhor, louvando com o hino do cantor cristão de número 129. O nome dele é Bendita a Luz. Depois eu passo aqui aos irmãos também o hino da sequência. Primeiro, Bendita a Luz. Vamos louvar. Você
Amém. Bendita a luz que irradiou sobre nós e hoje nos leva para o reino de luz, nos tornando participantes da Igreja do Senhor Jesus Cristo e beneficiados com a vida eterna. Nós vamos continuar louvando a Deus com o cântico Vim para adorar-te. Desejo realmente que essa tenha sido a sua verdadeira intenção ao se conectar neste link, nessa transmissão online. Você realmente tem o desejo de adorar a Deus. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. Amém. Bem, nós vamos dar sequência ao nosso culto a Deus. Confesso que eu estava com probleminhas aqui no meu computador.
como de praxe, né? Sempre aparece uma coisa ou outra, mas acredito que já está corrigido aqui. Agora eu consigo ver vocês, né? Acabei não falando com particularidade diretamente a vocês no início, porque não conseguia vê-los, né? Mas agora eu já vejo aqui nossa irmã Maricélia, irmã Delza, nossa irmã Nádia, irmã Sirinésia, irmã Andréa Ribeiro, Letícia, minha mãe, meu pai, João Vélez, Dilza, Suzy. Bem, acho que eu repeti um outro nome, né? Mas é bom tê-los aqui conosco também, né? Andréa, lá do Japão, acho que ainda está por lá, né? Está nos acompanhando tão distante e a tecnologia permite hoje, né, estarmos cultuando juntos, mesmo essa longa distância. Inclusive, ontem mesmo estava para falar isso. A gente, com a rota de oração, tem falado com pessoas de lugares tão distantes, pessoas que, se não fosse esses meios, nós não teríamos contato, né? E alguns têm pedido o nosso link para o culto, para acompanhar, né? A Dilza recentemente me informou de um dos nossos irmãos que participaram da rota, lá no Rio Grande do Norte, estão pedindo para poder acompanhar o culto, né? Lá na Bahia também, agora recentemente em Minas, né? Enfim, graças a Deus, glória a Ele, né? Pelo alcance do seu evangelho em vários lugares. Vamos continuar. Bem, deixa eu falar com vocês um pouquinho agora da palavra de Deus. Eu quero meditar com vocês nesta noite. Você já deve ter observado o título da mensagem aí no campo, né, de descrição do Facebook. Nós vamos falar sobre Faça o Certo. Esse é o título, tá? O título da mensagem de hoje é Faça o Certo. Muitas pessoas têm dificuldades de fazer o que é certo. Para muitos é bem mais fácil fazer o que é errado do que fazer o que é certo. É por conta da inversão que nós estamos sofrendo, inversão de valores, né, muito recorrente nos nossos dias. Então leva as pessoas a fazer o que é errado com uma facilidade, com uma naturalidade que não deveria ser, né? Como nós lemos alguns domingos atrás, no texto de Isaías 5, na série que pregamos, né? As pessoas estão chamando doce de amargo, amargo de doce, o bem de mal, mal de bem, fazendo exatamente o contrário. Há quem precise de coragem para fazer o que é certo. Precisam de coragem para pôr em prática ideias, projetos, sonhos, desejos, mesmo sabendo que não há nada de errado neles, mesmo sabendo que são projetos, ideias, coisas certas a serem feitas. Por exemplo, há quem precise de coragem para assinar um contrato que é certo, que é legal ser feito e que deve ser assinado. Há pessoas que precisam de coragem para se declarar por uma pessoa. Às vezes está apaixonado e quer se declarar, mas não consegue, precisa de coragem para fazer o que é certo. Não tem nada de errado fazer a declaração. Exatamente por não fazer o que é certo, é que muitas pessoas preferem deixar as coisas como estão. Vivem no comodismo por não conseguir tomar uma atitude para dar início a algumas mudanças, muitas vezes necessárias. Existe quem tem medo de fazer o que é certo, mas tem coragem de fazer o que é errado. Repito, existe quem tem medo de fazer o que é certo, mas tem coragem de fazer o que é errado. Hoje eu quero refletir um pouquinho sobre esta questão. Faça o certo. Para isso, quero convidar você à leitura do texto bíblico do livro de Atos, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 23 até o versículo 27. Vou colocar na tela para você também. Atos, capítulo 25, do versículo 23 até o versículo 27. A leitura faço na versão da NVI. Acompanhe na sua Bíblia também, leia conosco, também está na tela. Diz a palavra do Senhor.
No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: Ó rei Agripa, e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a Sua Majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever. Pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Ok? Esse é o texto para esta noite. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, querido Senhor, Rei, peço neste momento pelas nossas vidas. Peço neste momento pelo esclarecimento da Tua palavra, para que, lendo, possamos compreender e, compreendendo, possamos absorver o Teu ensino e, absorvendo, possamos colocá-lo em prática. Tudo para agradar ao Senhor, tudo para a glória do Teu nome. Nos preserve em santidade. Eu peço, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, por mim e pelos meus irmãos. Amém. Amém. Bem, faça o certo. Quero pensar com vocês um pouquinho sobre isso e olhando também tanto para a vida de Paulo, que aqui nós temos apenas menção de um trecho da vida e dos episódios que Paulo viveu, como também olhando um pouquinho para Festo, né? Festo era um governador naquele momento. O Festo, ele precisava fazer o que é certo. Ele precisava fazer o que é certo mesmo diante de opiniões contrárias. Esse é o primeiro ponto que eu quero observar com vocês. Fazer o que é certo mesmo quando há opiniões contrárias, opiniões alheias, né? O Festo ele sabia muito bem o que deveria ser feito. A gente olha para o capítulo 25, a gente leu do 23 ao 27, mas o contexto nos apresenta estas evidências. Lá no versículo 9, se você puder olhar comigo lá, Atos 25, 9, diz assim: Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Veja, o Festo ele queria simplesmente prestar um favor aos judeus. É o que está lá no início, né, do versículo, voltei um pouquinho aí. Ele queria prestar um favor aos judeus. Ele não estava muito bem certo de fazer o que é certo. Ele queria agradar os judeus porque ele estava no início do seu mandato. Antes era Félix o governador e agora ele tomando a frente, ele queria simplesmente agradar os judeus para não ter problema no seu território. A gente sabe também que Festo tinha já as suas evidências, suas convicções de que as acusações contra o apóstolo Paulo não eram verdadeiras. Também olhando para o contexto, um pouquinho mais à frente, no versículo 11, 25, 11, a Bíblia relata assim: Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. E, de fato, o Festo não entregou Paulo para eles, apesar de querer agradar os judeus.
Isso porque ele sabia que as acusações contra Paulo não eram verdadeiras, né? Ele também verificou que Paulo não merecia a morte, né, como estavam pedindo os seus acusadores. E isso está no trecho que nós lemos, no versículo 25. O Festo chegou a declarar: mas verifiquei que ele nada fez que mereça pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Então, o Festo ele sabia o que era certo a ser feito, mas estava disposto a dar atenção à opinião alheia para não fazer o que era certo. Assim como ocorreu com Pilatos, né, no julgamento contra Jesus, ele queria lavar as suas mãos, ele queria se isentar de resolver o problema herdado pelo Félix, governador anterior. Em toda aquela cena, aí no texto que nós lemos, do 23 ao 27, o apóstolo Paulo era o único que sabia o que deveria ser feito e fazia o que deveria ser feito. O Paulo não precisava de homem, mulher nenhum, não precisava de consentimento de alguém para poder fazer o que era certo. Ele já tinha exatamente o próprio consentimento de Cristo. O Paulo vai dizer exatamente desta maneira quando ele escreveu aos Gálatas, lá no capítulo 1, no versículo 10 e 11. Olha o que Paulo escreve ali. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então, Paulo deixou claro: não vou agradar os homens, e o que eu recebi não vem de homens, vem do próprio Cristo. Então, ele não precisava de opiniões das pessoas, porque ele tinha recebido de Cristo. Observamos também que no texto em que nós lemos, o governador Festo queria o consentimento de Agripa e Berenice, exatamente para fazer o que ele sabia que tinha que ser feito. Infelizmente, irmãos, às vezes nós somos assim também. Além de querer a opinião de outras pessoas, acabamos recorrendo a opiniões erradas. A gente não acerta bem, não olha bem quem está dando opinião. Deixa eu dar um exemplo. Uma criança no mercado. Você vai levar uma criança para ir no mercado contigo, para comprar alguma coisa, e antes de sair de casa você conversa com a criança e diz para ela que não é para ver birra, não vai fazer escândalo e que só vai para comprar determinados produtos, itens, né? E que sabe que ela pode querer de repente um doce, um chocolate, alguma coisa, mas que você não está indo para aquilo. Bem, chegando lá, acontece exatamente o que você esperava que não acontecesse, que você queria que não acontecesse. E a criança aproveita o público em volta, a plateia, né? E acaba fazendo a sua birra. E aí você acaba, muitas pessoas, né? Não você, mas muitas pessoas acabam se preocupando com as pessoas ao entorno quando se vê numa situação como essa. Simplesmente porque estão atentos ou estão preocupados com a opinião alheia. Né? O que precisa ser feito acaba não sendo feito porque há uma preocupação com a opinião dos outros. O governador Festo, ele deveria e sabia muito bem o que fazer, mas não estava realizando o que precisava ser feito. Uma das suas funções como governador era julgar alguns casos e exatamente para que não precisasse aquilo ser encaminhado para o imperador. Né? Ele pegava casos menores e julgava ali mesmo. Mas como ele não estava conseguindo realizar a coisa certa, Paulo teve que apelar para César. Não precisava ter ido tão longe, mas ele sabia que Festo não estava realmente em condições de fazer a coisa certa.
para o auxílio, o Festo se dispunha de conselheiros. Lá no versículo 12, capítulo 25, versículo 12, nós vemos exatamente essa questão, onde Festo procurou alguns conselheiros para poder decidir sobre o julgamento. Acontece que, ainda assim, ele não estava confiante do que deveria ser feito e, por isso, ele foi pedir ajuda de Agripa e Berenice, pessoas totalmente desregradas. Comentários bíblicos apontam que Agripa e Berenice eram irmãos, mas viviam como marido e mulher. Havia uma relação incestuosa entre eles. E era exatamente eles que estavam ali para dar uma opinião sobre o que era certo ou o que era errado, o que deveria ser feito. Irmãos, para fazer o certo, não precisamos e não devemos contar com a opinião de qualquer pessoa. Imagina você, se Noé, para construir a arca, ele ouvisse a opinião de qualquer um, ele deixaria de construir. Imagine você se Davi, ao enfrentar Golias, ele ouvisse a opinião dos seus próprios irmãos, que achavam que ele era muito menino, e alguns achavam até que ele era maluco de enfrentar aquele gigante, não sendo ele um guerreiro. Imagina você se Jesus, na cruz do Calvário, ouvisse a opinião de muitos, pedindo para que ele descesse da cruz. Ele simplesmente fez o que era certo. Noé fez o que era certo. Davi fez o que era certo. Nosso maior alvo de consulta para fazer o que é certo é o próprio Deus e a sua palavra. Deixa eu compartilhar com isso Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio 12, versículo 28. Quando o povo de Deus recebe orientações do próprio Deus sobre como eles deveriam agir, estando eles já na terra prometida. Ao invés disso, vocês os comerão na presença do Senhor, o seu Deus. Perdão, peguei o 18, por isso que não está batendo, é 28. Vou voltar aqui. Deuteronômios 12, 28. Agora sim. Tenham o cuidado de obedecer a todos estes regulamentos que estou dando a vocês, para que sempre vá tudo bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o Senhor, o seu Deus. Ok? Então tenham cuidado de obedecer os regulamentos. Onde estão eles? Na palavra de Deus, tá? Vocês farão tudo o que é certo e tudo irá bem com vocês. É na palavra do próprio Deus que nós encontramos exatamente o caminho para fazer o que é certo. Pois bem, segundo ponto que eu quero pensar com vocês, com base aí no texto de Atos 25, do 23 ao 27, fazer o certo, mesmo que não seja confortável. A gente olha para o texto e vê que Festo não estava confortável para fazer o que era preciso. No versículo 25, nós vemos ali que ele precisa escrever uma carta para o imperador, né? Mas ele diz que simplesmente não encontrou nada na causa de Paulo que faça ele digno de morte. E aí ele não consegue escrever essa carta, ele não consegue decidir exatamente como enviá-lo. Ele estava numa situação desconfortável. Mas a gente olha também para o texto e percebe que Paulo também não estava numa situação plenamente confortável. O Lucas, quando registra essa história, esse episódio, ele dá bastante detalhes. Talvez seja o julgamento com mais detalhes enfrentado por Paulo e escrito no registro bíblico. Ele fala que havia uma pompa entre aqueles que estavam participando daquele momento do julgamento. A Agripa, Berenice vieram na postura de reis. Paulo simplesmente estava ali entre eles algemados. Havia oficiais, homens importantes da cidade diante daquele auditório. Todos eles talvez confortáveis,
nos seus assentos, nos seus trajes, mas Paulo algemado, num ambiente totalmente desconfortável a ele. Contudo, mesmo estando desconfortável, mesmo algemado, Paulo continuou fazendo o que era certo. Ou seja, ele continuou firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, afirmando que Jesus era o Messias, mesmo quando mais à frente até consideram que Paulo está ficando louco diante de tantas palavras que ele falava, diante de tantas leituras que ele estava fazendo. Né? Lá no versículo 24, 26, 24, o Festo vai dizer: Paulo, você está louco, as muitas letras estão levando à loucura, mas Paulo continuava fazendo o que era certo, mesmo em situação desconfortável. Enquanto toda aquela gente vivia no seu conforto, Paulo, desconfortável, fazia o que era certo. Lá em Esdras, nós temos uma história também que é muito desconfortável, mas que o servo de Deus buscou fazer o que era certo. Eu quero olhar ela com você. Esdras capítulo 10, deixa eu colocar na tela para você, Esdras 10, do 9 ao 12. Esdras capítulo 10, no versículo 9 até o 12. Muitos estavam vivendo de uma maneira contrária à vontade de Deus, e Esdras precisou agir. Diz esse texto: no prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém. E no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e de suas mulheres estrangeiras. E a comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz. Imagino que não foi nada confortável para Esdras tomar aquela atitude. Simplesmente chamar o povo e convidá-los a uma separação com as suas mulheres estrangeiras, porque eles não tinham feito o que era certo perante Deus. Diz até que o momento, o clima não era confortável. O verso que nós lemos, me fugiu aqui um pouquinho o texto, acho que o verso 9, diz que chovia muito. Deixa eu abrir lá também na Bíblia, porque pelo aplicativo ele não me apresenta todos os endereços, todos os versos. Mas diz que chovia muito e que as pessoas estavam abatidas naquele momento por conta de tudo que estava acontecendo, exatamente o verso 9. Mas ainda assim, Esdras não deixou de fazer o que era certo, o que precisava ser feito. Para fazer o certo, saiba que muitas vezes teremos que deixar a nossa zona de conforto. Nossa sociedade tem invertido as coisas, como disse no início, e tem feito com que a gente ache que o errado é o certo e que o certo é o errado. Por isso, em muitos casos, há constrangimento, há uma situação desconfortável, mas precisa ser feito sempre o que é certo, mesmo que esteja numa situação desconfortável, como foi o caso de Paulo. Terceiro e último ponto que eu quero pensar com vocês: faça o certo, não o que pareça certo. Às vezes nós somos levados a fazer o que parece certo. Fazer o que parece certo não é a mesma coisa que fazer o que é certo. Talvez se você perguntasse às pessoas: você acha certo fazer o que parece certo? Você pode ter respostas
positiva, sim, é certo fazer o que parece certo, mas não, é errado. Não devemos fazer o que parece certo, precisamos fazer o que é certo. No versículo 27, voltando então a Atos capítulo 25, no versículo 27, diz que o Festo não achava razoável, não parecia razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. No entanto, ele estava desejoso de fazê-lo. Festo ainda tinha dúvidas sobre se estava agindo certo ou não. Logo, ele queria fazer apenas o que parecia certo. Nós sabemos que no registro bíblico e na história do povo de Israel, houve um momento em que os servos de Deus, pessoas do povo de Israel, começaram a fazer somente aquilo que parecia certo. Esse período é conhecido como a época dos juízes. E trechos com esta expressão, com esta frase, a gente encontra no livro de Juízes algumas vezes. Uma delas em Juízes capítulo 17, versículo 6. Olha só que interessante. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Eles não faziam o certo, somente o que parecia certo. O que fala um pouquinho antes desse trecho, para a gente entender o que é que parecia certo? Vamos ver lá do versículo 1, Juízes 17. Diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que foram roubados de você e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo. Eu a peguei, disse-lhe sua mãe. Disse-lhe sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata, a mãe, quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2 quilos e 400 gramas e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Enfim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. O último versículo de Juízes também vai falar exatamente isso. Primeiro o filho roubou o dinheiro da mãe, achando que era certo a fazer. Depois a mãe amaldiçoou, mas quando o filho confessou, então ela voltou atrás e o dinheiro devolvido pelo filho, ela resolveu fazer um ídolo, o filho colocou aquilo, né, num santuário, e aí nós vemos também que naquela casa ele colocou simplesmente um dos seus filhos para ser o sacerdote, sendo que tinha regras específicas sobre o sacerdócio diante do povo de Israel, enfim. Eles acharam que era a coisa certa a ser feita, envolvendo até mesmo questões religiosas, mas aquilo só era aparência. Por isso, irmãos, não devemos fazer o que parece certo. Toda vez que nós fazemos o que parece certo, nós estamos fazendo algo sem a convicção de que aquilo realmente é certo. Se tivermos a certeza daquilo que é certo, devemos fazer o que é certo. É errado fazer o que parece certo. Eu termino citando o texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Provérbios, capítulo 21, versículo 3. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Vamos repetir?
Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Veja como é importante fazer o que é certo. Muitas pessoas têm o momento de ir à igreja, o momento de culto, como o momento de oferecer um sacrifício a Deus. Mas fazer o que é certo é mais aceitável a Deus do que você oferecer um sacrifício. Tal é a importância de fazer o que é certo. Fazer o que é certo é ter o cuidado de não fazer diante da opinião de qualquer pessoa. Faça diante da palavra de Deus, daquilo que fala ao próprio Deus. Fazer o que é certo não é fazer coisas que estão confortáveis a nós. Mesmo que estejamos em situações desconfortáveis, precisamos fazer o que é certo. Fazer o que é certo não é fazer o que parece certo, mas devemos fazer sempre o que é convicto, o que realmente é certo. Espero que Deus te abençoe, que a tua palavra possa edificar a sua vida. Meu convite, a minha oração é que você faça sempre o certo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez me coloco diante do Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos na vida de Cristo e a orientação da tua palavra, o Espírito Santo em nós, para fazermos sempre o que é certo. Nos ajude, Deus, para que não nos desviemos dos teus preceitos, daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. De fato, queremos agradar o Senhor em tudo que fizermos. Pai, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Sê com a tua igreja. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Estamos caminhando para o encerramento. Quero continuar bendizendo ao Senhor. Cântico neste momento, ele tem o título Tudo é Possível. Vamos louvar. Outro não há como ver.
Amém, irmãos. Deus seja glorificado nas nossas vidas, por nós e através de nós. Eu espero que você tenha um bom final de quinta-feira, final de semana vindo pela frente, que você também tenha um bom final de semana. Nós teremos com alguns irmãos estudo bíblico na sexta-feira, a partir das 19 horas 30 minutos. Se você tiver interesse, nos comunique para que você participe também conosco. Tem participado os irmãos que têm interesse no batismo, né? São estudos de doutrinas bíblicas, mas ele é aberto. Caso você se interesse, pode também participar conosco. No domingo, pela manhã, nós temos comunicado aos irmãos, nossa reunião será diferente, nosso encontro será diferente, teremos uma assembleia extraordinária já às 9 da manhã. Então, a nossa dinâmica será totalmente diferente da que estamos acostumados há algum tempo. Né? Nós não teremos a parte da palavra, estaremos somente para a sessão. Logo, essa sessão ela estará disposta àqueles que são membros desta igreja. É um assunto que diz respeito à igreja local. Você que, porventura, tem nos acompanhado no domingo de manhã, esteja em oração pela Igreja Batista de Vila Dirce. À noite, às 18 horas 30 minutos, nós teremos o culto normal nestes tempos, né, de forma híbrida, tanto o presencial quanto pelo virtual também, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais.